a Claro, você se conecta mais com o que ama. É muita velocidade e estabilidade para se conectar com suas séries, novelas, shows, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra de 350 mega e leve 500 mega, mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos 6 primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234, vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden, multipropriedades e Claro. Com a Claro, você se conecta com o que ama. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado. Hoje o primeiro episódio de 2025. Patrocínio da Golden Lagueto Multipropriedades e da Claro. Vou ler uma mensagem aqui recebida da Claro. Assine banda larga de 350 mega e leve 500 mega mais a Globoplay, incluso por R$ 49,90 por mês, no Multi, nos 6 primeiros meses. A loja Claro é na São Pedro 514 e sempre é importante consultar as condições de aquisição. Claro, você merece o novo. Hoje, no primeiro programa aqui 2025, então, estou recebendo aqui um grande amigo, ex-companheiro vereador, né, família aí que tem uma história muito bonita em Gramado, que é o Everton Micaelson. Prazer te receber aí, Everton. Boa noite, Luia. O prazer é todo meu estar conversando contigo aqui. Eu acho muito bacana, assim, muito interessante esse bate-papo, assim, para a gente aprofundar o que é Gramado, né, as origens de Gramado, assim, realmente é algo muito gratificante. É verdade. Como eu te falei, a tua família é uma família que tem muita história aqui em Gramado mesmo. E já comentando, né, que o Everton é filho do nosso grande amigo Ivo Egídio Micaelson Egídio, né, que fez uma história bonita na área de música também, foi político, uma pessoa que depois nós vamos conversar bastante coisa sobre ele, né? Claro, mas Everton, dentro do espírito do programa, seria interessante sim pegar a origem, a tua família, os teus avós. Nós estamos falando desse programa, que é o teu pai, Micaelson, óbvio, e a tua mãe, Esperma. Então, como é que tu lembra alguma coisa, alguma história da chegada deles, da onde que eles vieram para Gramado e tal, a família Micaelson? Claro. Como é que era o nome do teu avô? O meu avô é Edmundo Micaelson, né? E o meu bisavô Teodoro Micaelson, né? Também foi vereador. Sim. Meu bisavô, o irmão do meu avô, o Arno Micaelson, foi prefeito, né? O meu pai, o Delmar Micaelson, também foi vereador. Então tem uma família assim, bem tradicional na política. E eles residiram lá na Serra Grande. Pois é, mas o teu bisavô, vamos começar por ele, o Teodoro Micaelson, Teodoro Guilherme Micaelson. Isso. E inclusive tem uma das ruas aqui no bairro Moura, né? O loteamento Micaelson, né? Ali já. Isso. Que tem o nome dele. Ele veio da onde ou nasceu aqui? Eu não tenho certeza, mas aquela região do Caí, possivelmente, daí eles foram para a Serra Grande, não sei como, né? Daí nasceu os filhos dele, no caso, o Edmundo, o Arno Micaelson, esse pessoal aí, e depois já veio a geração do meu pai, né? Os primos dele, o Romeu, o Delmar, o Darcy, Micaelson, esse pessoal, né, que veio para lá. Da parte da minha mãe é na Renânia, que no fim é ao lado da Serra Grande, hoje é muito perto, naquela vez não era. E eu me lembro, só para o pessoal entender um pouquinho, que meu pai ainda contava assim que ele ia da Serra Grande até a Renânia de bicicleta para namorar a minha mãe na Renânia. Lá no Seus Esperp, lá onde tinha o... É mais ou menos ali onde tinha o armazém do seu Plínio, né? Não. O Elpídio. É bem ali. O Elpídio é meu tio, né? Certo. Então a minha mãe, a infância dela foi ali. A minha avó, meu avô era o Adão Esperp, a minha avó, Dona Julieta Esperp, né? Então, o meu pai já contava que ele fazia o trajeto naquela época, imagina, isso aí faz 60 anos, 70 anos lá, de bicicleta até a Renânia, para poder namorar naquela época, né? A Renânia, assim, o pessoal aqui que não é muito familiarizado aí com o nosso interior, é próximo, aí essa família Esperp é próximo da Sociedade Beira Rio. Porque ali é a divisa. Quer dizer, hoje é Santa Maria do Herval e Gramado, antigamente era dois irmãos, né? Santa Maria do Herval. Inclusive a Sociedade de Beira Rio, quando foi inaugurada,
O meu tio também, casado com a irmã da minha mãe, Ogídio Dinibier, na época era o presidente, na época quando foi inaugurado. E meu pai, que era músico, né, foi o que fez com a banda dele, a antiga banda Tamoio, né, que tocou o primeiro baile lá naquela cidade. A banda fez história. E o teu pai, no caso, ele nasceu lá na Serra Grande ou foi aqui na cidade? Nasceu na Serra Grande e vieram para cá depois. E mais ou menos, sabe onde é que era a casa deles, ali na Serra Grande? Mais ou menos assim, mas na parte tem a parte da Serra Grande alemã. Sim. Ali é onde estão as facas SG. Sim, tem naquela a linha região. Herle, a linha Schneider, na SG, nas facas SG. Gambelo. Isso, ali naquela região, mais ou menos ali naquela região. Ali é muito forte a presença alemã. Isso, por isso que é alemã, né? Tem a igreja ali, evangélica ali, que tem mais de 120 anos já, sim. Evangélica luterana ali também. Naquela região. Naquela região, beleza. E o que tu não chegou a pegar como criança ainda, os teus avós morando lá? Não, até pegamos, eu por exemplo, nos verões, que nós estamos agora no verão, eu me lembro assim que nós íamos muito lá para a Renânia, dormir lá na casa da minha avó, tomar banho no rio. Ali no Estal, o pessoal que conhece na Renânia, ali para baixo, onde passava, tem uma cascata muito bonita até hoje, uma água muito limpa. Ali a gente tomava banho de rio com meus primos ali. Tu fala Estal ali onde é que tem o ateliê do... Para baixo ali dos Esperpa, ali para baixo, logo está chegando ali à direita. Tá, no outro lado. Isso, ali, né? Porque tem praticamente ali, quando a gente chega indo pela RS 373, tem o Bar Mirindo, famoso, e ali tem o Estal que tem o ateliê. Não, esse grande artista plástico aí. Sim, né? do Gilmar daí, né, no caso. Claro. E aí, assim, quando nós éramos muito pequenos, sei lá, até 10, 12 anos talvez, e eu me lembro, assim, muitas vezes que eu fui para lá, nós dormíamos na casa da minha avó, uma casa grande, boa, sempre tiveram lá, e aí no verão nós só ficava à tarde esperando, né, o meu tio, Eupídio, né, e o Arno Colório, que também já faleceu, o seu Arno Colório, que ele acabava levando toda aquela gurizada lá para tomar banho no rio, lá, para que era uma diversão muito sadia naquela época, né, Luia? Então isso aí foi nos anos de 70 para 80, né? Então essa nossa diversão de verão era essa. Tu chegou a ir de leiteiro ainda para lá? Sim, também. Pegava onde o caminhão? Aqui no antigo, na Pierina. Na Pierina, muitas vezes a Kombi, muitas vezes nós íamos lá. E teve uma época muito interessante, Luia, que a Kombi nós pegamos era do Machado, seu Machado, e ele ia até lá no Caberlon, na Tapera só. E dali em diante nós tínhamos de ir a pé até a Renânia. Na Tapera, nós fazíamos depois, ele foi estendendo, foi até a Renânia, e depois passou a ser uma condução mais regular. Mas pegamos uma parte assim meio difícil. E fora isso ali da Serra Grande, tu lembra mais alguma coisa? Sociedade? Muito pouco. Porque a minha infância, eu me lembro, nós já estávamos aqui em Gramado. Nós já moramos aqui em Gramado. E que ano tu... Bom, teu pai veio para cá, logicamente deve ter vindo adolescente ou coisa assim. Possivelmente com seus 20 e poucos anos do máximo. E onde é que vocês moravam aqui? Aqui em Gramado foi lá na Praça das Rosas. Lá na Praça das Rosas, aí eu me lembro muito pouquinho assim, eu era muito pequeno assim, e depois logo nós se mudamos lá para a antiga Rua 7 de Setembro, que hoje é a Guilherme Abraão. Aqui que vocês moraram ali. Que é ali perto da casa onde teus pais moravam, para lá um pouquinho ali. Na Guilherme Abraão. Na Guilherme Abraão. E aí que eu me lembro, assim, minha pré-adolescência, então a gente já estava morando. E ali era a Rua 7 de Setembro. Era a antiga Rua 7 de Setembro, e eu me lembro ainda quando não tinha nem asfalto na rua, no centro de Gramado, passava aquela patrola. Né? Então ficava lisinho, então daí a gurizada se deitava, era uma coisa muito boa. E que tu lembra dos vizinhos ali, alguns vizinhos? Que ali tinha muitas famílias bem conhecidas. Né? Olha só, pro lado de cima o seu Nilo Roloff, que é o pai da Vera. Do lado de cima, amiga Verinha. Isso, a amiga Vera, um abraço a Vera, né, do Junei Benete, né? Isso. Logo depois, seu Zulmiro Mazotti, pai do Alexandre, do Álvaro, do Beto, né? Isso. Do outro lado da rua, o seu Antônio Mazotti, que vendia as balas. Agora tem um prédio ali, né? Tem o prédio ali do seu Antônio Mazotti ali, tinha os filhos deles todos moravam ali. E mais na frente o seu Wilson Dalry. E mais ainda, primeiro morava o seu Hermínio Mosquem, o pai do Jefferson Mosquem. Então, tu vê assim... E tinha ali o Rosto também, morou... o seu Hilário Rosto mais para baixo. Mais para baixo aqui no perto ali onde é que é a Intec, que é do Cabeça. Que é do Cabeça. Que é da família. É da família dele. E a esquina ali é do Dalry, que é filho do Wilson. Isso mesmo, o Carlos Dalry. Exatamente. Então, assim, eram famílias assim...
bem conhecidas de Gramado, assim, mas bem naquela rua ali tinha assim... E na esquina ali também, tinha ali o Abraão, até tem a ver ali com aquela esquina ali, tinha o Fiorentino Ferreira, não sei se tu lembra. Não, esse não me lembro. Lembra ali, tem a do Fiorentino Ferreira, e no outro lado da rua, a Sapataria Tizotti. Sim, já está indo para os 80 anos. Já, seu Osvaldo. Isso aí. E o que tu lembra, assim, tu falou da rua, assim, da tua infância. Deixa ali, eu me contar. Como é que eram as brincadeiras, como é que era o dia a dia ali? Porque estava no centro e fora também, né? Estava longe do centro. Mas o mais interessante, Luiz, do tempo que eu morei ali, logo para lá, um pouquinho da nossa rua ali, da 7 de setembro, da Grã-Brão, tinha ali a fábrica de móveis Martim. Sim. Que era do seu Ademar Cardoso. McDonald's. O seu Ademar Cardoso e o seu Rude Sorges, o pai do Gerson. E o Josias Martim, eu acho. O Josias Martim. O Enor Cardoso também, seu Enor Cardoso, tinha o pessoal ali. E um dia desse, olha como são as coisas do Rio. Eu estava ali para o centro, ali caminhando por ali, o teu irmão, seu Zé Inácio Barbacov, trabalhava ali. E eu ouvi ele falando que ele ia sair dali. Ele fazia aquele serviço de rua, vai do correio, vai para lá, vai para cá. O que eu fiz? Por minha conta e risco, sem meu pai saber, fui lá na fábrica falar com o seu Rude Sorges. O Rude Sorges é como um tio meu, a esposa dele é Micaelce, né? Sim. Pediu um emprego, porque eu sabia que o Zé Inácio estava saindo e imediatamente fui contratado e fui para casa dizendo para meu pai, olha, eu vou começar a trabalhar assim, uma coisa assim, eu tinha ali uns 12 anos de idade, meu primeiro emprego ali na antiga fábrica de móveis Martim. Aliás, fazia os móveis maravilhosos, né? Sim. E ainda alguma casa aí deve ainda ter móvel dele. Muito aqueles provavelmente. móveis que nunca terminavam. Então, eu me lembro assim desse meu primeiro trabalho. E tu lembra, atrás do prédio ali estava a serragem ali. Eu lembro que tinha uma turma que jogava futebol. Não sei se chega a lembrar. Não, essa parte eles deixavam a serragem ali. Então a gurizada a gente ia lá e ajeitava tudo para jogar. A gente passava jogando. Isso aí era lá para 76, mais ou menos, que eu comecei a trabalhar ali. Então, daí depois que eu fui para Dinibira trabalhar. Você já não tinha mais. Eu acho que já não, mas também eu era muito novo assim. Era bem antes, né? E tu foi estudar onde? Primeiro, depois eu fui trabalhar na Dinibira, fui estudar à noite aqui no Colégio Santos Dumont, no estadual. Mas o teu primário tu fez aonde? Eu fiz o meu primário aqui na São Pedro, na época, né? Era a escola São Pedro, hoje é o Cenecista ali, a escola. Daí passei para o estadual, né? Concluí o estadual. Daí eu fui estudar na UX, me formei em administração de empresa e fiz uma pós-graduação também lá em Caxias do Sul em gestão de pessoas, que é uma área assim que eu gosto muito. E isso já daí depois dentro da Caixa Econômica Federal. Que tu passou, em 88 eu fiz uma prova na Caixa, uma prova assim bem difícil, 180 questões, dificílimo assim, mas graças a Deus a gente se preparou bastante, aí tem um pessoal de Gramado que passou. E aí, então, eu fui parar em Canela. E aí eu concluí meus estudos, aí fiz essa pós-graduação depois, então assim foi uma Mas, Everton, pegando ainda, vamos seguir um pouco, né? Ali para pegar ainda daquele tempo dos anos 70, 70 e pouco. Tu lembra algum professor teu, algum colega, assim, né? Nesse período aqui do São Pedro, Santos Dumont, tu lembra, assim? A gente se lembra, assim... Muitas vezes tu tinha aquela primeiro professor do primário, primeiro professor lá, tu sabes que meu colega tal. Nos primeiros 4 anos, digamos, no primeiro, segundo, terceiro e quarto ano que chamava, e daí eu tenho pouquíssimas. Eu até me lembro que a professora do segundo ano era a Arlete Bertolucci. Professora Arlete. Irmã do Fedoc. Isso, a irmã do Fedoc. Ela foi minha professora, de vez em quando na rua, assim, ela até se lembra, assim, a gente conversa um pouquinho. Então, assim, eu tenho uma memória muito... Agora, daí, depois, quando a gente passa para o ginásio, para o estadual, aquela coisa, então, aí tu tem, assim, uma turma mais grande, vai ficando um pouco maior, assim. Então, eu tenho muitos amigos, assim, que eu encontro ali, até hoje, assim, são pessoas trabalhando com suas famílias, assim. A gente vê, assim, que como o tempo passou, né? A gente questiona há muito tempo, já estamos no ano de 2025, né? A velocidade do tempo, tem gente que fala que o tempo vai mais ligeiro do que deveria, e é verdade, parece que quanto mais velho que a gente fica, passa mais rápido mesmo, né? Mas é uma impressão, porque o tempo é igual, né? E hoje também, com redes sociais, com comunicação, as coisas, tu não tem mais o tempo para tu curtir uma coisa, porque já tem outra logo em seguida, eu acho que também isso, né? E Everton, ali... seguiu, então tu falou a questão do estudo e tal.
entrou na Caixa, lá em Canela e tal. Depois tu acabou vindo para Gramado, né? Na verdade, eu entrei na Caixa em 89, lá em Canela, né? Até porque não tinha vaga naquele momento em Gramado, né? E fiquei mais de 10 anos, eu podia ter saído. Daí eu trabalhei na Caixa de Gramado, daí eu fiz um concurso interno para gerente dentro da Caixa, né? Daí fui trabalhar em Bento, fui trabalhar em Veranópolis, uma linda cidade, Veranópolis, foi no ano 2001, 2002. Morei lá 2 anos, lá na cidade. Meu filho mais velho, o Eric, no Colégio Regina Coeli. Tá? Eu tenho muita saudade, uma cidade muito limpa, muito bacana, e essencialmente italiana, né? Sim. Então, diferentemente da característica de Gramado, mas muito bom. E aí depois eu fui Canela, Bento, Veranópolis, São Francisco, voltei para Canela. Aí que eu vim para Gramado. Eu, gramadense, querendo trabalhar em Gramado, né? Por causa de eu fazer um atendimento para o Lui aqui em Gramado. Era muito fácil, eu já conhecia. Claro. Então, eu fiquei em Gramado 2 anos, daí eu já me aposentei. Porque, por causa desse meu trabalho, que lá nos 13 anos, e meu pai sempre dizia para nós, Luia, né? Ele sempre dizia, brincando assim, meu pai era muito fazer brincadeira, só, meus filhos começaram a trabalhar muito cedo. E não fez mal para nenhum deles. Ele sempre dizia. E ainda dizia assim, ó, e se fosse hoje eu ia preso. Ele dizia eu digo com orgulho, eu agora, dia 2 de janeiro, fez 56 anos que eu comecei a trabalhar no cartório, com documentado. Tanto que na minha carteira ali, o primeiro tal documento que eu tinha ali foi 2 de janeiro de 68. E ninguém morreu, ninguém nada, porque trabalhar, mas e também era, e é saudável, tu tem um compromisso, logicamente, que tu não pode, em função do trabalho quando criança, adolescente, tu deixar de estudar, mas aqui a gente tinha, né, tanto teu pai como o meu, tinha essa coisa de tem que estudar, tem que educação toda. E isso lá em 77, eu me lembro que eu fui para Dinibia, então tu tinha carteira de trabalho, eu estudava à noite, tem um compromisso. O problema não é trabalhar, o problema é parar de estudar. É isso aí. Tem que conciliar, isso a família não tem como a gente achar certo, né? Tu deixar de estudar para trabalhar. Quando for menor, né? O problema mesmo cultural, que tem que ajudar a família. Sem dúvida, né? E eu me lembro assim, Luiz, agora, antes disso ainda, né? Tu vai saber muito bem, quando tinha os grupos de bolão aqui em Gramado. Sim. Aqui na Recreio, por exemplo, meu pai jogava no Castelo, tinha o Vampiros, Tuiuti, 1º de outubro, lá tinham todos os grupos, e eu fui escalado para ser armador, que naquela época não tinha aqueles pinos eletrônicos hoje, né? Tu tinha que levantar lá. Sim. E eu me lembro, então, cada final de noite ali, eles faziam os treinos, cada dia da semana era um, e eu ganhava lá, vamos supor lá meus R$10, 10 cruzeiros na época, né? E aquilo ali, Luia, é tão assim bom a gente ter assim a tua autonomia, que tanto que eu me lembro que daí no outro dia eu fui na escola e a professora tinha lá aqueles livros de exercício que antigamente a gente tinha na escola, o livro e o livro de exercício. E a professora pediu que vai ter o livro de exercício e ia custar 5, digamos R$5 hoje, né? Quem vai querer? Eu peguei e botei aquela mãozinha no bolso assim, eu tinha uma nota de 5 pila, tá aqui, ó. Comprei na hora, fruto do meu trabalho. Do teu trabalho lá, armando bolão. Armando bolão, claro, que meu pai que jogava lá, mas eu tipo assim, então é bom a gente ter essa liberdade, né? Mas é importante o que? Conciliar os estudos. Luia, eu falo para os meus 2 guris assim, ó, eu digo assim, ó, Luia, eu me formei, eu fiz pós-graduação, eu dei aula, dei muitos anos aula também, eu gosto muito da área de estudo, que eu já dizia lá quando eu estava na Caixa, Luia, que se a educação me pagasse o que eu ganhava na Caixa, eu saía da Caixa. Mas ela não paga. Educação. Não saía. Então eu digo assim, mas eu quero só dizer assim, de tanto que eu gosto da sala de aula, né? Então eu falo para eles assim, ó, trabalhar tem que trabalhar. Ninguém está proibido de ser rico, inclusive, mas pelo seu trabalho honestamente, né? Digo assim, ó, mas não me abandone nos estudos. Não pensa, não te ilude que eu vou trabalhar. Eu acho que, inclusive, essa lei proibindo o trabalho e tal, tem a ver com isso. Sim, porque a gente olha a realidade nossa aqui, tem uma formação nossa, que os pais exigiam que a gente estude e tal, mas em muitos lugares as pessoas, para ajudar a família, sem dúvida, acabavam então se do trabalho e depois no futuro esse estudo vai fazer uma falta tremenda. Depois que tu passar de uma certa idade. Olha, é terrível, não é? Para mim, Luia, eu me formar no ensino superior e depois ainda fazer uma pós-graduação, abriram assim muitas portas, muitas mesas, e te dá assim uma segurança, sabe assim, porque tu tem mais conhecimento, não para tu ser
algo mais que os outros, mas para tu poder tomar as decisões Dá com mais conteúdo, tranquilidade, né? porque tem Não tem conteúdo, dúvida, né? É isso aí. Então, pelo menos Beleza. eu consegui fazer Mas esse trajeto. Deixa só né? para não perder a oportunidade. Tu falou do bolão. Tu lembra o nome dos grupos de bolões da Recreio? Isso é uma coisa mas histórica. Assim, ó, porque então, assim, ó, fez muita história do bolão na Recreio. Até esses dias estava passando a Recreio, eu acho que andou publicando Sim. também algumas informações. O meu pai também tinha Isso. dado umas entrevistas, mais o pessoal de Gramado. Eu sei que na segunda-feira era o Castelo. Uhum. Castelo. Tinha. Pé de moleque. Não. Castelo, o 1º de outubro, o Vampiros, o Tuiuti. Combate. E Combate. Tá. Pé de moleque era da Minuano. Isso, é da Minuano. Tá. É por causa do calçado, era o pessoal da Daí eu já não sei. Mas era o pessoal daí, da Ortopé que botou pé de moleque. E era tão forte o bolão, naquela bola grande, antiga, ainda. Sim. Porque eram todas as noites, das 7h30 às 10h30, Luia. E eu ia lá armar bolão. E com os outros, assim, meus irmãos, às vezes, depende de quem é aqui lá, e sempre tinha lá uma turma grande jogando. E aí, nos sábados, muitas vezes, ou domingos, dava os torneios. Nossa, aquela Recreio ficava assim, lotado o dia todo, aquela gritaria, assim, tudo da base do esporte, o pessoal gritando, como se fosse quase um Grenal. Os grupos assim, tinham uma disputa grande, tinha os armários ali nos bolão, sim, ali com os troféus dentro, as bolas, sim, e aquilo era um orgulho tu ganhar. Nossa, aquilo era... E dentro dessa área assim, de esporte, lazer, na tua adolescência e tal, qual é que era assim, o lazer de você da turma, aquele fim de semana, sexta, sábado. Olha, qual é que na era antiga o programa? Rua 7, na antiga Rua 7 de Setembro, ali na casa do seu Zulmiro Mazotti, que era bem na esquina para cima ali do meu pai, tinha um pé de uma árvore. Na esquina embaixo, com a Garibaldi ali. Na esquina com a Garibaldi, né? Ali embaixo dava um torneio de bolinha de gude com o pessoal da rua ali, eu, o Carlos, o Beto, o Álvaro, o Alexandre, o Ed, que era o Mazotti ali, a turma ali, nossa, dá um torneio, nós jogávamos muita bolinha de gude e andar de bicicleta e jogar bola na rua. Praticamente era isso assim que para mim que eu vejo assim, ó, se reunia para fazer isso aí. Certo. Então, mais bolinha de gude, aquela nós pegamos uns anos assim muito forte, fazia que era uma o febre, nosso passatempo, né? Hoje que tem a parte dos telefones celulares e tantas coisas que tem, né? Então era aquilo ali. Se restringir o quê? A bolinha de gude, jogar futebol ou andar de bicicleta. A turminha de vocês não vinha jogar a bolinha de gude aqui na pracinha que tinha aqui na esquina, na Rua Coberta, não? Tinha a pracinha ali. Daí eu nem sabia. Eu acho que já não tinha, né? Daí já foi. É que ali praticamente ela foi. Fechou, acho, nos anos 70. Início dos anos 70. Não, isso foi já era quando foi construído o prédio aqui. Sim, já foi um pouco depois. E Everton, assim, a nível de lazer, à noite aqui, lancheria, boate e tal, vocês frequentavam? Tu sabes que tinha na época, né? Depois que a gente vai crescendo um pouco mais, né? O próprio tênis clube, né? Então era uma referência muito forte aqui na região. Sim. Mas tinha uma boate aqui, o pessoal que mora aqui na Floresta vai saber que era a Banana Power. Sim, domingo de tarde. Meu Deus do céu. Famosa Banana Power. Lá, Benete, que é do Marcelo lá, do Banana lá. E eu me lembro assim que tinha sextas à noite e domingo à tarde. Eu me lembro de domingo à tarde. E domingo à tarde às 3 horas da tarde, às 15 horas, e se estendia até às 20 só. Até às 20. Mas aquilo ali deu uma febre, né? Muito, né? Muito interessante, porque aquilo ali lotava, assim. Era tudo pessoal daqui, né? Da região. Sim, aqui, pessoal, assim, era uma coisa assim, mais eu me lembro do domingo à tarde. Como eu jogava futebol, eu não conseguia ir. Né? Sempre tinha jogo do Gramadense, ou Varziano, então, mas eu sei que tinha amigos que jogavam futebol, terminava o jogo, 5, 6 horas da tarde, vamos pro Banana Power, olha, muito famosa, né? Sim, foi muito bacana. Muito bacana, a Tênis Clube, a Recreio também, mas realmente o Banana Power era um atrativo que tinha, né? E tu chegou aí no Teleco, não? Nossa, banho, era uma delícia. O nosso Circo Teleco. Ali onde é que é o dia, mais ou menos? Ali é o dia. Ele se instalava ali naquela área, né? Era um potreiro ali, né? O Teleco era muito interessante. Na Tristão de Oliveira. Assim. E logo depois, mais adiante, eu acho que já na segunda geração do Teleco, ele estava, que chamava de Teteco, ali é onde é o postão hoje. Não sei se tu te lembras, tinha um prédio, eles faziam assim uma coisa de umas tábuas, assim, eles chamavam de Teteco. Teteco. E aí algumas vezes nós ia ver o show Teteco. Aquela coisa assim, extremamente simples, mas muito engraçada. Assim, era igualzinho, muito bacana. Assim, uma vez veio, que eu acho que foi o Érico Schneider, ainda lembrando
das peças teatrais lá era Teleco, Craque do Beco. Beco era o time de futebol ali da Floresta, não sei se tu lembra. Era o Teleco, o Craque do Beco. Aí era aquela turma ali, toda a turma da Floresta ali. Mas, o Everton, a gente várias vezes citou aí o nome do teu pai, e o teu pai, ele marcou época e tem uma história maravilhosa aqui na área de música em Gramado. Então, assim, tu lembra como é que ele começou? Porque tu falou, tocou o Tamoio, foi uma orquestra aí famosíssima, né? Sim, sim. E como é que foi que ele começou? Porque é interessante que o caminho dele. Como é que foi? Lá na Serra Grande, então, lá onde ele morava, né? Eu me lembro até que a minha avó, a Claudina Micael, a mãe dele, né? Ela falava de vez em quando assim, que o meu pai, ele teve assim aquela aptidão, aquele dom muito, muito cedo, com 8, 9, 10 anos, já notava que ele conhecia, pegava uma gaita com muita facilidade, ele entendia, fazia aquela leitura muito correta, porque o meu pai sempre foi muito correto na música. As músicas dele, assim, o jeito que ele administrava a banda dele era muito correto. Era tudo assim, de acordo, né, como a música exige. E aí ele contava, assim, naquela época, que tinha uma banda, na época, que fazia bandinha na época, né? E teve um senhor que meio que adoeceu. Na época lá, eu não sei quem é que são os nomes em alemão, naquela época eles falavam assim, e não pôde ir. E aí o dono da banda disse, e agora vamos levar o Egídio, vai junto lá, tu consegue nos ajudar, tu já conhece um pouquinho. E ele foi uma vez, foi ficando, aí eu pensei, não, pode ficar, e foi ficando, foi engrenando. E mais interessante que eu tenho que fazer uma piadinha, o meu pai sempre gostava de fazer muita piadinha assim, que o meu tio, o Edio, já faleceu, o irmão mais novo do meu pai, ele era caminhoneiro, ele levava móveis lá para São Paulo, da Dinibira, principalmente aqui, fazia aquelas viagens de móveis, na época dos Vime, aquelas coisas assim. E a minha avó dizia assim que o Edio tinha aquelas mãos cheias de calo. O cara estava trabalhando, carregando móveis, e o Egídio só estava lá naquela boa, aquelas mãozinhas não tinham calinho, porque ele só ficava na música. Ali, Claro que era a produção dele, né? E realmente. E aí depois, mais adiante, eu me lembro assim, que as bandas, né, elas procuravam ir lá na casa do meu pai, porque meu pai fazia os bailes nos sábados, né? Por exemplo, ia lá na linha Aripe, linha Marcondes, Igrejinha, Taquara, aqui nessa região alemã, muito assim, fazia bailes, né? E em dia de semana, as bandas solicitavam aquelas partituras musicais. E meu pai escrevia à mão, uma partitura hoje, é tudo eletrônica, assim, escrevia aquela clave de sol, tudo aqueles detalhes assim, vendia aquilo. Aquilo era a profissão dele. O pessoal vinha lá pegar, e eu me lembro que uma vez eu fui até a Igrejinha, lá levar um pacotinho de música lá, o senhor comprou, que era dono de uma fábrica de sapato na época, Calçados Domingo, me lembro assim, bem na entrada de Igrejinha, já mudou hoje a entrada de Igrejinha na época daquele jeito, e aí eu pegava o dinheirinho, trazia meu pai, então a atividade dele, então, de escrever as músicas, não a letra da música, para a bandinha tocar, né? E nos sábados, né, ele ia fazer os bailes com a banda Tamoio. Então, assim, os primeiros anos que eu me lembro. Mas o teu pai também tinha atividades. Ele trabalhou no armazém da Lemole. Qual é que foi? O meu pai, que eu me lembro, assim, daí ele foi trabalhar na prefeitura, lá na antiga garagem, onde é o Perinão, Luia. Meu pai trabalhou ali com o seu Cláudio Candiago. Na época, aí eu me lembro assim um pouquinho lá, eles cuidavam da garagem, né? E aí depois ele saiu, daí ele entrou na política, ele se elegeu vereador, inclusive ele se elegeu pelo MDB e pelo PP, ele conseguiu se eleger. Ele foi os dois. Ele se elegeu para os dois, assim, o teu pai, ele estava acima da política. O público dele, assim, não tinha... Era voto dele. Quer dizer, não é, eu sempre digo assim, não é 2 ou 3 letras que vão dizer se a pessoa é boa ou ruim, né? Mas de qualquer forma, ele entrou em política, mas daí ele foi trabalhar lá no Hotel Serrano. Pois é, eu ia te comentar. Ele marcou época aí, e até hoje se fala muito exatamente do trabalho dele no Hotel Serrano. Né? Não sei se tu pode comentar alguma coisa, assim, porque eu sei que o pessoal adorava ele, tocava nas jantas lá. Para o pessoal entender, assim, então o pessoal vai jantar, por exemplo, né? Tem que ser uma música um pouco mais selecionada. O público do Hotel Serrano era um público de nível mais alto. Então, meu pai tinha esse conhecimento. Não era uma música de bandinha, obviamente, vai colocar ali. Então, ele tinha um órgão eletrônico que ele tocava, e ele sempre foi muito profissional nesse aspecto, assim, né? Então, ele tocava assim,
às noites, né, sábado, domingo, domingo de meio-dia, domingo de noite, conforme o movimento do hotel, o seu Celso ligava, a Silvia Zanella, que trabalhava com o seu Enoir lá no hotel também, os gerentes, eu acho. Foi gerente do hotel. Então, eu tinha um relacionamento muito bom com meu pai, assim. Meu pai tocou lá, acho que, olha, não sei, se não foi uns 20 anos que ele tocou lá no hotel. Ele também tinha alguns parceiros, assim, não tinha ali o Drexler, ele tinha os parceiros, que era um grupo que gostava da Seresta. O seu Gersa Corsi. Isso, como é que o Adael de Castilhos. O que tu lembra desse grupo aqui? O meu pai... Que esse também foi outro que a gente gostava muito de ver. O meu pai, o Gersa Corsi, o Adael de Castilhos... Eu acho que o Osmar, talvez, eu acho também... O Osmar eu não me lembro, né? E tem mais um aqui da Floresta, como é que é o nome daquele senhor? Agora eu me esqueci o nome dele assim. Ele está vivo ainda, inclusive, aquele senhor. Né? Eu sei que eles também faziam aquelas reuniões, né, para tocar, só que o meu pai que era o músico, né? Então meu pai puxava, o Miral Drexler já entrava com o violino atrás, né? E mais um com o outro, assim, daí se reunia. Daí se fazia aquelas reuniões assim, não sei se uma vez por mês, não me lembro, assim, detalhes assim, mas para fazer aquele barulho, mas é aquela música assim, então, antiga, aquela música assim, uma música assim, digamos assim, não tão popular, uma música assim que era prazerosa de ouvir assim, mas realmente, então ele teve muitos anos envolvido com a música assim, porque ele, de fato, ele era um músico profissional, então para ele tinha um pouco mais facilidade. E tem um outro trabalho que esse ele deixou um legado, que foi como professor de música. Muito. Porque hoje nós temos bandas maravilhosas de colégio, hoje os diretores dos espetáculos Natal Luz foram alunos do teu pai. Se tiver comentar alguma coisa disso aí também. O meu pai, assim, para o pessoal até conhecer um pouco mais, ele tinha, na época, eu acho que o prefeito, acho que era o Pedro até, se não me engano, tinha duas bandas. Uma banda aqui em Gramado e uma banda lá na Serra Grande, mas banda de jovens. 12, 13, 14, 15. O meu pai não queria gente mais velho. Então era um jovem de 12, 13 anos, começava lá a pegar um pistão, pegava isso, o que tinha. Meu pai conseguia tirar dele o melhor dele para fazer. E o mais interessante, que agora tu me fez lembrar, Luan, que teve um encontro de bandas aqui, se não foi, eu acho que foi Ivoti, se não me engano, que é uma região muito forte, alemã, então eles têm muito essa cultura musical, né? E daí meu pai chegou com aquela banda de gurizada aqui de Gramado, da prefeitura. A prefeitura, sei lá, arrumou um ônibus lá e foram para lá. Tudo aquela gurizada de 13, 14, 15 anos, né? Hoje estão tudo nessa faixa de uns 40, sei lá, um pouco mais, né? E aí, os que foram lá, que precisavam trocar o hino nacional. E aí tinham outras bandas de outras cidades, outros municípios da região, e ninguém se habilitou. E meu pai disse, não, eles tocam. E o pessoal, não, mas uma gurizada vai tocar o hino nacional. E para valer, né, o que aconteceu, né? Começaram lá, o taran, bem certinho, assim, demonstrando que eram jovens, eram crianças, mas já estavam assim, comprometidos, já sabiam o que estavam fazendo. Então, dentro do legado, né? Essa palavra é bacana, né? Legado, claro. Assim, tanto que hoje, né, quanta gente que eu conheço pelo meu pai, por causa o teu pai me ensinou, o teu pai tem músicos profissionais. Hoje, Gramado, a gente tem banda marcial em todas as escolas, praticamente em todas, e todas elas, os orientadores, mas sempre são pessoas que aprenderam com o teu pai, né? Eles têm uma ligação muito forte. Tem. Isso é bacana. Teve, inclusive, um período, acho que foi durante um Natal Luz, que chegou a ser feito aqui em Gramado, um festival de bandas marciais, aqui na Avenida das Hortênsias, no cinema. Então, eu desfile várias escolas muito conhecidas, bandas marciais de Caxias, Novo Hamburgo e outras regiões, e fizeram aqui. Isso é coisa, sei lá, de 20 e poucos anos atrás também, e tem a ver tudo com esse trabalho, né? Bom, Everton, e vamos voltar aí para o seu Everton. Tu foi vereador também. Como é que foi a tua entrada na política aí, Everton? Tu sabes, assim, como eu... Ela tá claro, tu tem história de família. Teu bisavô, teu pai... mas eu sempre digo assim, realmente, a minha família assim, sempre teve, quase sempre teve uma legislatura, algum Micael, assim, né? Então é o seguinte, quando eu me aposentei na Caixa, daí eu acho que agora é o momento, porque uma das coisas que eu questiono na política, Luia, é política e negócio. Tem pessoas que, lamentavelmente, não sabem separar a política do negócio, né? Então, enquanto que eu estava na Caixa, eu sempre dizia assim, eu sou da Caixa. Se a pessoa vem fazer um negócio comigo aqui, é a Caixa. Não tem nada a ver com política. Mas quando eu me desliguei, agora eu estou livre.
Então eu sou aposentado, eu posso ver o que é. E aí que eu decidi, então, digamos, colocar à disposição o meu nome para a política. E como eu tinha alguns amigos dentro do MDB na época, né, PMDB na época, e um deles foi o primeiro que eu falei foi o Serginho Tomazelli, que esteve aqui contigo conversando também já, né? Então, daí eu falei com ele, né, coloquei, e eu acabei sendo vice-presidente lá na Câmara de Vereadores, né, quando foi o presidente. Fomos colegas lá, companheiros. Fomos colegas, tem um privilégio de ser. Verdade. Fui 2 vezes presidente do MDB. Isso aí. Então, assim, fiquei mais ou menos 10 anos assim, na política. Entendo, Luia, que virei a página. Eu acho que a minha, entre aspas, contribuição com a política é importante. Eu sempre digo assim, pessoal, Gramado tem 9 vereadores. Vai continuar tendo 9 vereadores. Bons ou ruins, bonitos ou feios. Se as pessoas não se apresentarem, fica difícil. Porque a gente tem capacidade, muitas vezes, de questionar a capacidade de alguém, de um, de outro, a formação de um, de outro. Mas se ninguém se apresentar, fica difícil. Então, eu digo assim, trabalhei, fiquei 2 vezes presidente, tu sabe muito bem o que é ser presidente de um partido político, como a gente se desgasta, né? E é um trabalho gratuito que a gente faz para colaborar, né? E mesmo na Câmara de Vereadores, as críticas, muitas vezes, que a gente acaba recebendo. Então, eu digo assim, mais contribuir, né? Entendo assim que aprendi muito com a política, conheci novos amigos, mesmo a aproximação contigo é muito maior hoje por causa da política, né? Também. Eu digo assim, né? Então eu digo assim, entendo que fiz o que eu acho que deveria de fazer, né? E agora eu estou trabalhando numa empresa, eu sou financeiro de uma empresa aqui em Gramado, vai fazer 3 anos já que eu sou financeiro de uma empresa aqui em Gramado, né? Me realizo muito bom, porque a minha própria formação é administração de empresas. Ela está mais voltando nessa parte administrativa. Isso, né? Eu sou formado em administração de empresas, né? Então eu tenho a minha pós na gestão de pessoas, então ela vai ao encontro do que a empresa precisa. Então tu consegue colocar em prática muito bem. Então dentro da política eu entendo assim que é muito bonito, é necessário, é importante as pessoas participarem. Mais gente deveria participar. Sim, o pessoal me ataca na rua, mas e aí, Everton, não vai mais? Eu disse, não, eu acho que eu já fiz minha parte, eu gostaria que tudo fosse, né? A outra pessoa fosse, porque, bem ou mal, eu digo assim, a Gramado tem um orçamento de 500 milhões mais. Nós precisamos de pessoas para questionar esse orçamento, né? Então, a gente precisa de colocar as pessoas. Então, quando as pessoas me questionam, eu digo assim, pessoal, está na hora de vocês participarem também. É verdade. Tu sabe que isso é uma coisa que a gente sempre que está na política há tanto tempo, a gente questiona, porque muitas vezes o pessoal critica, fala e tal, mas não tem coragem, porque tem que ter coragem para colocar o nome. Mas, Everton, todo o pessoal que vem aqui, a gente faz algumas perguntas tradicionais. Então, uma delas é assim, o que tu gostaria, por exemplo, que tivesse hoje, que não tem mais, e que no teu tempo, assim, tu tem saudade, vamos dizer assim, de alguma coisa lá do teu tempo de criança, adolescente, não tem mais em Gramado hoje, que pena e tal. Porque tu lembra alguma coisa? Tu sabe, assim, para trocar alguma coisa da época? Olha, eu acho assim, Luiz, assim, me pego de surpresa, assim, né? Que, obviamente, que o desenvolvimento das cidades traz alguns outros comportamentos, né? Nós temos um trânsito muito mais pesado que não tinha na época, a segurança também era muito melhor, porque as casas na época ficavam abertas, assim por diante, né? Então, eu digo assim, eu acho que essa tranquilidade a gente não tem mais, mas nós temos uma cidade que é referência, né? E disparadamente no Brasil. Eu que já morei fora de Gramado, lá em Veranal, o pessoal questionava muito, pô, mas que cidade bonita vocês têm. Então a gente tem que saber administrar isso aqui. Eu diria assim, Luia, eu não sei, eu não trocaria nada de hoje por que... Não tem muita saudade. Não. Bom, e uma outra colocação assim, que é importante também. Como é que tu vê o nosso município, Gramado, a região, daqui 5, 10 anos? Luia, quando a gente entra, né, nessa parte assim, de desenvolvimento, né? E quando dá uma crise, vamos pegar uma crise nacional, não vamos trazer para o município, né? Seja quem for o partido, não é o caso. Eu sempre, quando a gente vai fazer uma discussão, eu sempre digo para o pessoal, tirem a cabeça do político e vamos trazer para a situação como ela é. Então, sempre quando se tem uma crise, a gente começa a se preocupar. O que vai dar com essas crianças? Onde é que vão... Eu me lembro, Luia, lá nos anos 70, 80, quando a gente fazia aqueles grandiosos desfiles do 7 de setembro. E eu me lembro que eu era aluno ali talvez da 7ª, 8ª série. Nós tínhamos de marchar, nós éramos obrigados a marchar, né? E aí tinham 2 senhores assim conversando do meu lado. Olha só, Luia. E eu me lembro que eles falavam assim, aonde essas jovens vão trabalhar? Tinham lá 500 mil pessoas.
Aqueles jovens, né, Luia, já estão com mais de 60 anos hoje, Sim. todos estão trabalhando, nossos filhos estão trabalhando. E os netos também, de E muitos. os netos também. Então eu digo assim, ó, o que Gramado tem, que eu vejo assim, é uma capacidade de se reinventar. Agora, né, nós tivemos aí essa dificuldade do ano passado, das enchentes, Sim. o que vai dar, o que não vai dar. Nós temos tantas demandas para acontecer. Nós temos aqui em Gramado alguma coisa assim, meio única, Lu, e assim. Não sei se é do gramadense, se é da água. Um DNA, que nós tomamos, de repente, o DNA que mas tem, né? porque nós passamos por uma época de móveis, nós passamos por malharia, nós passamos por uma outra série de crises. Calçados, Luiz, que tu conhece muito bem, né? Quando a Ortopé fechou, o que seria de Gramado? E o que aconteceu? Ela se reinventou e, obviamente, eu tenho certeza que Gramado hoje está muito melhor do que era há 10 anos, está muito melhor que há 20 anos e por diante. Então, eu tenho certeza, assim, se nós tivermos pessoas corretas, né, pessoas que questionam, pessoas que brigam pelo município, nós daqui a 5 anos, como tu falaste, nós vamos ter a cidade que nós merecemos e que vai superar as dificuldades, seja qual for. Eu sou muito positivo nisso aí. Eu digo assim, se a gente separa aqui a política para o lado e senta pessoas aqui, qual o objetivo de Gramado, eu tenho certeza que todo mundo vai ter seu trabalho, as pessoas vão poder enriquecer pelo trabalho, né? Então, e é isso que importa. Eu digo assim, eu falo para meus filhos aqui, ninguém está proibido de trabalhar aqui em Gramado. Se tu for competente, se realmente tu quiser demonstrar que quer crescer, tu vai conseguir. Tem muita oportunidade. Meu amigo, muito obrigado, Everton. Foi um grande prazer falar contigo. O tempo é rápido, passa rápido, né? Queria te agradecer a todos os ouvintes, agradecer o patrocínio da Golden Lagueto e da Claro. Sempre lembrando que a Claro tem a banda larga de 350 mega e leva 500 mais Globoplay, incluso por R$ 49,90 por mês, no multi, nos 6 primeiros meses. A Claro é aqui na São Pedro 514 e é importante sempre consultar as condições de aquisição. Claro, você merece um novo. Eu queria deixar aqui o agradecimento, como disse, a todos que estão nos acompanhando e desejar aí um bom resto de semana. E quinta que vem nós vamos estar de volta aí com mais um episódio de História de Gramado. Boa noite a todos. Oferecimento Lagueto Golden, multipropriedades e Claro. Com a Claro você se conecta com o que ama. Claro, você se conecta mais com o que ama. É muita velocidade e estabilidade para se conectar com suas séries, novelas, shows, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra de 350 mega e leve 500 mega, mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no multi nos 6 primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234, vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.